ontem foi dia do contador de histórias, é isso mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha quem está comigo aqui, o Zé do Conto. Olha aqui, gente, que coisa linda. Seja bem-vindo. Né? Obrigado, eu que agradeço aqui o convite. Vamos contar uns contos aqui hoje, Zé? Isso aí, vamos falar de história, contar história, falar desse dia tão importante que foi o dia do contador de história. Combinado. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa magia, né, de contar uma história, mas contar daquela forma que a gente faz as pessoas viajarem em um conto, né? Coisa boa. Vamos falar de história, né, gente? Como é bom a gente ouvir uma história, contar uma história, né? E ontem foi o dia do contador. Claro que a gente vai falar com o Zé do Conto, né? Zé, conta pra mim como é que você começou a ser o Zé do Nossa, eu comecei a ser o Zé do Conto. Vamos contar essa história agora, já né? faz alguns anos. Né? Eu sou lá do sul do país, sou de Santa Catarina, sou formado em teatro, sou ator por formação. E aí eu recebi um convite de uma rede de livrarias para contar história nessas lojas, né? Nessas livrarias. E eu tinha que contar todo sábado. Aí eu parei, pensei, eu já contava como ator, mas não tinha um personagem. E aí, a primeira coisa que eu pensei, eu fiz uma cartola, fiz um casaco. Você inspirou em alguém? Eu tenho uma referência muito antiga, o pessoal da minha geração que vai saber. Na época da fábrica de chocolate, a primeira, a clássica. Não é da minha época, não, mas eu lembro. Mas é da minha, do Dinho Wilde. E aí o bigodinho foi por conta do Salvador Dalí. Mas, na verdade, são referências que foram inconscientes, né? Assim, eu não fiz realmente pensando. Depois, no andar da carruagem, que eu fui percebendo que tinha essa ligação. Igual estão porque já eram, talvez, exemplos para você, Sim. né? E você foi querendo Igual colocar vocês estavam falando da comida, né? Da importância, da referência que a gente tem da comida da avó, da mãe. Eu acho que, inconscientemente, veio essa questão que eu era bem pequeno quando eu assistia a Fábrica de Chocolate. Então, aí eu acho que guardou isso inconscientemente na mente, né? E aí surgiu o Zé do Conto. E o nome Zé do Conto, por incrível que pareça, no primeiro dia que eu fui contar a história, eu cheguei na livraria, uma criança me viu e falou, o Zé do Conto chegou. E eu ainda não tinha colocado o nome, meu nome é Zé Mário, né? É Zé, o Zé. E ela falou Zé do Conto. E aí ficou, porque um batizado melhor do que esse é impossível, não existe, né? Na inocência de uma criança surgiu um personagem. Exato, exatamente. E aí o Zé do Conto apareceu. Que legal, mas você, desde a época da sua faculdade, você já gostava dessa área de contar um conto? Já gostava de contar histórias, minha família tem muito contador de história, toda a família, né, geralmente tem um tio, tem um avô, um pai que gosta de contar história. Eu gostava muito de contar história na época da faculdade, mas não era um objetivo, assim, eu trabalhava com espetáculos de teatro, às vezes eu contava história por convite, mas nunca foi um foco, né, contar história. A contação de história, eu acho que ela veio de forma muito orgânica, muito natural na minha vida, assim, acho que tudo tem o seu momento, tem a sua hora, e aí o Zé do Conto, quando veio, assim, foi de forma natural, orgânica. E o que mais te encanta quando você vai contar um conto, assim? Que mais me encanta, eu gosto muito de contar histórias que levem uma reflexão, seja para uma criança, seja para um adulto, porque eu falo que história boa é a história que todo mundo pode ouvir, né? Então eu gosto muito de contar histórias que tem um fundo de reflexão, que leve valores, que traga algo para a pessoa pensar um pouquinho, se emocionar, que é importante também. E as pessoas se emocionam muito? Se emocionam muito. Eu me emociono muito contando história e vendo a reação das pessoas. Mas essas histórias que você conta para as pessoas entenderem em casa, são histórias já prontas que você pega de um livro ou você inventa as histórias? Como que é? Conta Tem muitas das histórias que eu conto, são histórias do conto popular, né? Do domínio popular, de um contador para outro, e aí oralmente a gente vai aprendendo. Tem histórias que é de livro, tem histórias que eu crio. Eu até brinco, na apresentação do Zé do Conto, quando vou para o teatro, tem a história coletiva. E aí eu crio uma história na hora com os personagens que algumas pessoas, crianças, falam ali na hora. O personagem tal, E eu crio a história na hora. Então, história vem de tudo quanto é lugar. Vem desde livro, vem da cabeça, de alguém que indica. E o Zé do Conto, ele conta histórias mais para crianças? Ou tem também para jovens, adultos? É mais comédia, é mais história, tem drama? Como que é a vida do Zé do Conto? Nossa, a vida do Zé do Conto, se for falar como é que é a vida do Zé do Conto, é muita coisa. Mas o foco, a priori, era o infantil, né? Certo. Era para criança. Mas como a criança não vai sozinha para o teatro, né? Ela precisa do pai, da mãe, da família. Então a gente acaba contando história para todo mundo, para o pai, para a mãe, para a família.
para todo mundo, porque a história que eu conto pro Pico-Ruxo, eu posso contar também pro vô, pra avó, para todo mundo. Eu gosto de ser essa coisa mais leve também das histórias, né? Mais cômica, nada muito dramatizado, assim, muito pesado. Não, eu evito um pouquinho, porque eu acho que se eu posso levar um pouquinho de alegria, vamos levar alegria, né? E reflexão. Muito bem. Você tem uma historinha assim pequena para você contar pra gente agora? Uma bem pequenininha agora? Só pra gente só ter um... Tá. Tem. Só pra dar um gostinho pra quem tá assistindo a Tem, gente. bem pequenininha, bem rapidinho. Ó, gente, presta atenção que agora você vai ouvir uma história com o Zé do Conto. Isso, deixa eu usar aqui meu Vox Patria, que eu também tenho meu Vox Patria aqui. Ó, já tá fazendo alusão ao Vox Patris aqui, que a gente vai falar sobre ele hoje ainda, hein? É importante. Era uma vez um vagalume. Um vagalume. E o vagalume, humilde, pequenininho, com a sua luzinha, tava lá um dia pensando, olhando para o céu, vendo aquele céu estrelado, e ficou pensando: eu, que triste que sou, um simples vagalume com essa luzinha. E ele olhando para o céu, como eu gostaria de ser uma estrela e ficar lá no céu iluminando todo mundo. E nesse mesmo momento, lá no céu, uma estrela estava falando o seguinte: que triste a minha vida, eu fico aqui no alto, brilhando, mas eu queria mesmo era ser a lua, para ficar bonita no alto, iluminando todo mundo. E nesse mesmo momento, a lua, lá do alto, falou o seguinte: que triste a minha vida, eu que fico aqui no alto, dependendo da luz de outro astro para poder brilhar. Que triste a minha vida, como eu gostaria de ser o sol. E nesse mesmo momento, o sol, o astro-rei, disse o seguinte: que triste a minha vida, eu que tenho que estar todos os dias aqui, brilhando por todo o universo, iluminando todas as estrelas, a lua, os planetas. É tão cansativo, como eu gostaria de ser um simples vagalume. E assim chega o fim da história chamada Insatisfação. Que é isso, hein, gente? É uma história muito bem contada e uma, como é que fala? Uma inspiração para o nosso dia a dia, né? Em tempos de insatisfação, não é mesmo? A gente tem que estar satisfeito com o que a gente é. Tem aquele negócio, a grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. É mais ou menos isso, viu? Isso. Dê valor à sua grama aí. Isso. Dê valor ao seu brilho, que cada um sabe a dificuldade que passa. Amei a história. Zé do Conto, daqui a pouquinho, vem contar mais um conto pra gente. Vou conversar mais um pouquinho com o Zé do Conto. O tamanho do sapato dele, vocês viram o detalhe aqui, Galvão? Olha aqui. O negócio é chique no Olha último. o tamanho do sapato do Zé do Conto. Aqui, ó, é feito sob medida, tá? Deixa eu colocar no meu, aqui perto do meu. Vamos fazer aqui. Ó. Peraí. Não, assim não, mas pra cá, Aqui, assim, ó. peraí. Aí. Põe aqui, do meu ladinho aqui. Olha lá, gente. Olha a diferença. Eu que fiz. Você que fez também? Aham. Que legal, Tudo que tá gente. aqui foi eu que fiz. coisa Cartola, boa. sapato, tudo. A gente tem que se virar, né? Artista, a gente tem que se virar nos E Zé do Conto, quem quiser ter o Zé do Conto, como é que faz? Conta pra gente. Só me procurar pelas redes, né? @Zé do Conto, vai me encontrar. Tem número de telefone também, 629-9392-6835. E pelas redes sociais, que hoje todo mundo E qual usa. tipo de evento que você faz, Zé? Todos. É só me chamar, meu nome é trabalho. A gente chamou, a gente aparece. Associação, evento, festa, teatro e... Agora, olha só, um detalhe. A gente viu a roupa do Zé do Conto aqui que ele fez, mas parece que ele vai viajar. E essa mala aí, Zé do Conto, pra que serve? Muito bem. Essa mala, como eu viajo muito, eu sempre levo essa mala comigo, porque eu carrego um tesouro muito valioso dentro dessa mala. Já quero saber que tesouro é esse. Vou mostrar agora. É um tesouro... Você que fez essa mala também? Que linda, tudo aqui. gente! E esse tesouro que tem nessa mala é um tesouro que eu tenho certeza que Posso você... ver? Vamos ver. Vai ver. Peraí que eu vou curiar primeiro, peraí. É um tesouro que eu tenho certeza que você tem na sua casa. Vou mostrar aqui pro pessoal. Que lindo! Aqui, Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o livro do Zé do Conto.
E eu falo que todo livro, mesmo um livro grande, um livro pequeno, um livro grosso, um livro fino, um livro com palavras, um livro com figuras, todo livro é um grande tesouro. A gente, lógico, a gente está numa época do digital, mas a gente não pode deixar de cuidar e de valorizar o livro físico, né? Então eu falo que o livro ele é um grande tesouro e ele viaja comigo. Para onde eu vou, o livro vai junto comigo. Que lindo, Né? gente. Ó, uma coisa que o Zé falou que é importante, né? A gente incentivar a leitura. Por mais que você traduz o livro, né, através das suas palavras, da sua arte, nada melhor do que ler um bom livro, né, Zé? Exatamente. Conhecimento, né? Porque eu sempre falo para os pequenos, o livro, por que o livro é um grande tesouro? Porque o livro traz conhecimento, traz informação, a gente registra nossas memórias no livro, na escola, é muito importante, para a gente tirar uma nota boa na prova, né? Tem que ler um livro que o professor pede. Então é muito valioso, a gente tem que valorizar e muito. Muito bem. Tem mais uma história aí dentro desse livro que você pode contar pra gente? Tem uma. Opa! Como hoje é o dia da poesia, vou fazer uma poesia, que é uma poesia que fala sobre os artistas. Hoje tá cheio de artista aqui, então é o dia dos artistas. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu sininho. A cortina se abriu e todos estavam atrás do pano, na vontade de ser, somente por querer ser humano. A plateia da vida aplaude os palhaços que somos nós. Protagonistas, artistas, soltamos a nossa voz. Bem-vindos ao teatro da ilusão. A luz na escuridão ilumina os bastidores. As dores que a gente sente e não conhece, abre o pano e aí a gente esquece. Quando aplaudem e pedem bis. Ser artista é estar neste momento sendo mais um complemento de quem quer apenas ser feliz. Apenas ser feliz. Muito bem, seja feliz sempre. Isso. Que coisa boa. Daqui a pouquinho o Zé do Conto volta para contar mais uma história pra gente. Já procura nesse livro seu sim, aí, sim. tá bom? Vamos continuar aqui com o Zé do Conto. Zé do Conto, eu já percebi que as suas histórias sempre têm uma moral da história, né, que a gente fala. Sempre um viés pra gente uma seguir reflexão. na nossa vida, né? Isso é muito bom. Eu acho que a gente fala que é uma espada, né? Corta tanto para quem tá falando a palavra quanto quem tá ouvindo, não é? Exato, Serve para exatamente. você também. Isso, exatamente. Eu ia falar isso. As histórias que eu conto são histórias que eu gostaria de ouvir, né? Questões que eu acredito. Então, adorei essa imagem da espada. né? Muito bom mesmo. Eu posso aproveitar para mandar um Claro, você vai mandar abraço? os abraços e depois vai fazer uma história rapidinho pra gente. Sim. Vai lá. Então, eu quero mandar um abraço especial pro meu amiguinho Theo. O Theo, que está lá em Cocalzinho de Goiás. Um beijo, um Theo. beijo para toda a minha família, que eles estão ligadinhos. Acabei de saber que eles estão ligadinhos. Eu tenho minha mãe, meu pai que está lá no Nordeste, tem irmã que está lá em São Paulo. Pelo Brasil todo, um grande beijo, abraço para todos vocês. Para os meus amigos que estão aqui nos bastidores, o meu amigo Elton Curica, o João e o Júnior. Eu falo que é a minha comitiva que está aqui junto comigo. E eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe da TV Pai Eterno, que eles me receberam tão bem, sempre me recebem com tanto carinho, com tanto acolhimento. E é importante ter uma equipe especial assim e agradecer a você também. Nós que agradecemos a sua presença, viu? Ó, para a família do Zé, do Conto, obrigada, viu, pela audiência. Continue aqui sempre ligadinho com a gente. Zé, o convite está mais do que feito para você voltar. Conta uma historinha para a gente depois ir lá para a cozinha comer um brigadeiro. Sim, eu vou contar então a história, por que eu sou contador de história. Sim. E explica por que eu sou contador de história. Ok. Meu Vox. Era uma vez uma cidade lá no interior da Índia. E essa cidade era uma cidade onde todas as pessoas eram muito ocupadas, tinham muitas responsabilidades, muitas reuniões, agenda cheia, não conseguiam parar para conversar, para se olhar. As famílias não se reuniam mais nas mesas para conversar, para almoçar junto. Cada um almoçava o horário que queria. E todo mundo na correria de um lado para o outro. Era uma cidade muito chata. Só que nessa cidade tinha um senhor de 72 anos, vendo aquele povo que andava para um lado para o outro, teve uma ideia. Ele pensou e lembrou que ele sabia várias histórias de cor e salteado. Então ele pegou um banquinho, colocou o banquinho no meio da praça daquela cidade e começou a contar histórias.
E todo dia ele pegava o banquinho, colocava no meio da praça e contava histórias. E as pessoas até que paravam para ouvir, mas com o tempo as pessoas foram saindo, muitas responsabilidades, compromissos, correria, foram saindo. Até que um dia ele estava contando uma bela fábula e não tinha quase ninguém prestando atenção. Mas tinha um menino de mais ou menos uns 8 anos que disse o seguinte: "Ô tio, o senhor não está vendo que não tem ninguém prestando atenção na sua história? Por que que o senhor continua contando história?" E esse senhor de 75 anos, 72 anos, ele disse o seguinte: "Ah, meu querido, antes eu contava histórias pensando em mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude." E assim é o fim da história chamada O Contador de Histórias. Que isso, hein, gente? Profundo e verdadeiro. Não é? Parabéns, viu, Zé do Conto?